Bom, episódio 7. Tá, eu nem ia fazer, porque né, eu vi que os outros quase ninguém viu, né? Então. Mas já que. Só pra completar, né? Tá, eles até apontam, né? Que destruir o muro não vai livrar os demônios bonzinhos de bem dizer nada. Porque os demônios malvadão vão vir junto. Depois, acho que até acho que nesse episódio, no outro, eles até falam, ó, meu, mas não, isso não vai adiantar. Eles chegam a dizer, não é que nem no Marvel, os Vingadores lá, quando ninguém fala pro Thanos, ô Thanos, quem sabe tu tá usando essas manoplas erradas aí, de modo errado, já que elas podem fazer tanta coisa, porque tu não faz isso, sabe? Ninguém aponta pro coelho, aí eles até, né, o coelho, que não é um coelho de verdade, fala, ó, meu, isso aí vai ser burrice, porque os caras, os demônios malvadão vão vir junto. Daí fala, mas vai vir um ponto de equilíbrio. Sim, mas depois. Só que ele não sei baseado em quê, sabe? O cara foi muito tirado do rabo isso aí, sabe? Tipo, que não vai resolver nada do problema de derrubando o muro, sabe? Tipo, até pra dizer assim que o paraíso que ele quer vir, sabe? Que do mundo dos humanos só existe porque o muro existe, tecnicamente, porque a divisão existe, senão não existiria aquele, entre aspas, paraíso. Pelo, isso é bem nítido, né? Cara, daí fica aquela panfletagem. Ah, mas né, poderiam deixar os. Que a panfletagem, por assim dizer. Ah, mas ok, podia deixar os malvadões lá e deixar os bonzinhos vir, que não são ameaça. Sim, porque ali tu sabe, tu consegue fazer uma distinção, por assim dizer, fácil de quem é os bons, né? Os bonzinhos, sabe? Mas se tu quiser fazer com os pobres refugiados do mundo real, pobre, sabe? Tu não tem como, aquele refugiado ali, na verdade, é um cara do mal que tá infiltrado junto com os refugiados, sabe? Alguma coisa assim, não tem como, de verdade, não tem como saber, assim. E fora, né, como eu digo, pegar milhares e milhares deles ali, né, já tem um monte de seguro social, essas coisas todas, né, o welfare state, né, tudo vai pro consumidor, sabe, um monte de coisa aqui, verdade, né. Aí, por eles serem, aí já são todos bonzinhos por conta, né. Nenhum deles seria um infiltrado do inferno, né? Servido do inferno, né? Dos cartéis, nenhum deles seria dos cartéis do inferno pra vender droga, sabe? Alguma coisa, sabe? Tem um monte de coisa que ali é bonitinho na panfletagem, por assim dizer, né? E o legal é que o Coelho, quando ele vai pro Macai pra mostrar pro Dante como é que era, ele ainda ficou. Ele teve que ajustar a válvula, sabe? Mas legal, quando ele era pequeno, só com um paninho no rosto ele aguentava o ar, né, cara? Pelo menos que foi o que mostrou pra nós ali no episódio, né? Que mostrou flashbacks. Bom, como eu digo, né? Como é idiota, o cara. Ele, que é humano, não aguentou tri de boa o ar do Makai, mas a criança, os próprios Magali não aguentavam, sabe? Eles ficavam doentes, morriam, mas ele, humano, não, sabe? Ele ficava de boa ali. Eu fiquei assim, puta, que coisa idiota, né? Que coisa idiota. Que vai dizer quem que teria mais chance de ser imune ou de desenvolver depois de um tempo uma imunidade, né? Porque pelo que a gente sabe, aquele ar do Makai não ficou venenoso de um dia pro, sabe? Já tá assim há milhares de, né? Pelo menos 2.000 anos, 200.000 anos, né? Assim, desde que o Esparta, ou até antes do Esparta pegar e fazer a rebelião, etc. Sabe? Então, não estaria, né? Se alguém fosse desenvolver uma imunidade ao ar venenoso, seria eles, né? Até acho que já deveria ter desenvolvido até, né? E eu achei meio que sem nexo isso, pelo menos pelo que eu entendi, talvez tenha alguma coisa que eu não tenha pego, assim, de precisar do sangue dos dois filhos do Sparda pra fazer pra desativar pra derrubar o muro. Porque ele fez. Foi feito com o DNA do Sparda em si, entendeu? Não com o DNA dos filhos. Então, precisar do DNA, a menos que tivesse mostrado depois o Sparda
sabe, o Esparta tivesse pego o cristal e tivesse feito alguma coisa, assim, tipo, pego uma gota de sangue de cada um dos filhos e botado no cristal e feito mais alguma coisa pra, tipo, tipo, agora nem é mais só com o meu, mesmo que eles consigam o meu sangue, não vai fazer, vai precisar do sangue dos dois, sabe, tipo, algo... Porque quando ele fez o feitiço, fez o esquema de criar um muro, ele fez com o sangue dele, muito antes de ter os filhos. Então, chegar e precisar do sangue dos filhos e dos dois, entendeu? Especificamente ficou meio estranho, assim, sabe? Tipo, meio muito no porque sim, entendeu? Quando mostraram que, bom, ficou muito na cara que ele era o Virgil. Né? Que precisar do sangue dos dois foi só regra pra, tipo, plot, sabe? Conveniência do plot, entendeu? Quando o prédio explode, né? Quando o plasma explodiu o prédio, matou até os soldados que já estavam. Matou até quem tava do lado de fora do prédio, sabe? Tipo. Mas o coelho, quando era humano, quando aquele prédio que ele tava lá, que deu aquela coisa, né? Explodiu. E ele tinha tomado, né? Ele tinha tomado tiro, daí o prédio, daí ele lançou a granada no bicho, o bicho comeu e deu aquela explosão que botou até o prédio abaixo. Ele dentro que tava ali poucos metros da explosão das granadas e ele saiu ileso, entendeu? Tipo. O coelho só cogitou que pudesse, quando veio a lei de diz, se você não é um amuleto, eu vou pegar e vou incinerar o Dante aqui, sabe? Ele só cogitou que fosse um blefe depois, entendeu? Depois que ele entregou o amuleto. É que, se isso não foi um blefe, tipo, por que tu não pediu provas, alguma coisa, sabe? Tipo, uma foto do Dante, assim, amarrado dentro da caminhonete, uma foto, um vídeo dele dentro da caminhonete, sabe? Tipo, preso, onde tem com os lança-chama. Agora que tu tá cogitando que é um bluff. Sabe? Tipo. E a Lady foi sozinha pra lá, sem nenhum reforço, entendeu? Ela foi sozinha. Não pediu apoio aéreo, nada, apenas pegar um carro de alguém ali pra ir, sabe? Tipo. Por que ela foi sozinha, entendeu? Ela não é membro de uma organização, sabe? Que teria recurso. Mais soldados ainda, ou que o vice-presidente com acesso ao exército. Não, eu vou sozinha pra lá, entendeu? Tipo. Por quê, cara? Por quê? E o novo protótipo, né? Que falaram assim, estamos fazendo um novo protótipo pra você, né? O novo protótipo era um lança-foguetes, assim, né? Com uma lâmina no final, assim, né? É uma arma assim que lança uns foguetes, lança uns mísseis normal. Tipo aquela bazuca que o Coelho usou naquela emboscada lá. Lançava o mesmo tipo de projétil, né, uma bazuca, né, aquele tipo de míssil. Só que no caso, uma bazuca grandona é uma coisinha assim que né, tu tipo faz assim, né? Não sei que é o nome que daria pra esse tipo de arma, assim, né? E com uma lâmina no final, assim. Seria uma bazuca de usar, em vez de assim no ombro, de usar assim. E tem uma lâmina, tipo. Que protótipo inovador, sabe? Como é que ninguém pensou nisso antes, assim, sabe? Imagina a grande tecnologia futurista que isso precisou, sabe? Tipo. Sabe? Tipo. O Dante chegou, assim, tipo, literalmente na hora H, assim, cara. Muito nível, sabe? Tipo. Plot armor, sabe? Pra salvar a Lady. Não sabiam como que ele saiu daquela... Cara, não digo que se ele virasse demônio full, ele não conseguiria sair da caminhonete. E ela não... uma coisa, ela só trancou ele lá dentro, né? Ela não botou aquelas algemas que ele botou antes, na primeira vez, né? Porque daí ele saiu da... ele tem que ter saído daquela caminhonete. E chegar, né? E chegar no... E uma coisa, como é que eles sabiam onde é que ele tinha que ir, né, cara? Não, acho que porque o Coelho falou assim, o exército vai atacar essa cidade a menos, no episódio 5, né, a menos que o Dante nos encontre antes. Mas ele não deu a localização, na verdade até como é que a Mary, a Lady, achou eles, né? Porque sem a localização, né?
Então ela só pegou o carro e saiu dirigindo randomicamente e chegou no lugar onde os caras estavam porque sim, sabe? Porque eu não vi o cara dizer, ó, estamos aqui na ponte do. Perto da ponte do. Acho que é a ponte do Brooklyn, né? Aquela, como é que eles acharam, entendeu? Como é que ela achou o cara, ou como é que o Dante achou eles, entendeu? Chegou na hora. A menos que eu tenha perdido isso aí, mas. O Coelho, como eu digo, até algo já que eu tinha mencionado antes, né? O Coelho fala que quem governa é o Mundus, pelo lore da franquia, quem governa é o Argosax, né? O mundo estaria selado também. Quando o Argosax pegou e assumiu o controle depois que o Mundus foi selado. Eles mudaram isso. Claro, ali. Eu ouvi dizer que isso aí seria pra ser um prequel do jogo, do primeiro jogo. Apesar de já introduzir personagens que apareceriam depois, né? E igual. Tá alterando o lore, né? O mundo. O coelho saberia que não é o Mundus. Né? O rei não é o Mundus, que sim o Argosax, né? Algo assim, sabe? Mas, cara, se for analisar por mídia como mídia independente sem os jogos, tá. Não é um erro o mundo ser o governante, mas é uma alteração que não precisava tanto, por assim dizer. Podia botar o Argos, né? Como eu falei, o coelho só diz, ok, os demônios malvadões vão vir junto, mas o mundo vai ficar uma espécie de equilíbrio. Por quê? Porque sim, o cara só teoriza. E daí ele diz, mas e ainda técnica. Não, eu brinco, apesar da panfletagem, tecnicamente ele bota. Porque ele meio que falou, o que tem de mais sacrificar uma geração ou duas pra reparar a injustiça? Ele meio que usa o conceito de dívida histórica. De certo modo, ele usa um conceitozinho de dívida histórica, né? Eu até milagre o cara que é o malvadão, por assim dizer, usar isso aí. Algo desse. Usar essa retórica. Porque de certo modo é o que, né? É o que é usado, né? Por certas pessoas. Né? Dane-se, né? Vocês vão se sacrificar pra pagar a dívida, né? Dívidas do passado, por assim dizer. Né? Que vocês são privilegiados, não sei o que. Né? Só que no caso quem vai só sacrificar é a geração que não é de fato tão privilegiada, né? As gerações que de fato foram privilegiadas, que são as anteriores, essas vão sacrificar pouco ou nada, sabe? Caso, sei lá, se for comparar com o mundo real, assim. Curioso que o coelho e os outros demônios ficam por um bom tempo, a maior parte deles ficaram parados olhando o demônio aquele que é um morcegão, que tem as asas, lutar sozinho, eles não foram ajudar, sabe? Porque se o morcego e o coelho se unissem, vai dizer que eles não conseguiriam, seria muito mais fácil eles juntos na luta tirar uma gota de sangue do Dante, entendeu? Do que só o morcego, do que só o coelho, né? Isso todos fossem pra cima, né? Sabe? Então eu fico meio besta, assim, tipo, what the fuck? Por que eles estão parados olhando, entendeu? Talvez se em vez de. Uma vez eles tinham um grande código de honra, assim, de não podemos, sabe, lutar os dois juntos, todo mundo junto, não podemos ir pra cima dele, temos um código de cavalaria a seguir, sabe? Alguma coisa assim. Um código de combate, um código de honra, sabe? Né? Aqueles demônios têm isso aí, sabe? Tipo. Só falta, sabe? Tipo. A Mary basicamente fala que os humanos são piores que os demônios, né? Claro que sim, né, filho? Não que eu já não vi isso sendo dito em alguma outra mídia, sabe? Tipo, no Jornada para o Oeste, lá, o Sul Kong chega a falar pro mas eles são piores que os demônios, por assim dizer. Sabe? A respeito dos humanos, eles falam assim. Sabe? Mas que no caso, os demônios. Ele tinha encontrado uns humanos que eram filhas da pi, sabe? Na hora que o Dante pegou e deu chute no aparelho pro portal se fechar. O Dante deu um chutinho de nada. O cara tem super força.
Ele podia ter dado um chute que teria feito o bagulho assim voar assim até não dar mais, assim, se espatifar em pedaços no chão, sabe? Quando caísse. Ele deu um chutinho de nada, assim, que fez o coisinha voar assim um pouquinho mais de menos de meio metro, eu acho, assim. E daí já. E nem caiu, e o bagulho já deu uma panezinha, e daí, né, se fechou e cortou o bicho, assim, né? Quando fechou, o portal se fechou, cortou a parte da cabeça. Eu falei assim, pô, meu, o bagulho tem que ter sido construído de uma maneira muito frágil pra só que o ali já dá uma panezinha e sabe? Não, e vamos combinar, se o intuito do Dante era fazer, né, e não duvido que tenha sido, o cara podia ter dado um baita de um... Já estabelecemos que o Dante tem uma certa super força, né, não sabe escolher, mas que só o chute, assim, já, né, já arrebentaria o aparelho, faria... E plus a queda, né, porque, sabe, vai voar longe, talvez até pra fora do telhado e caindo lá embaixo, né? Puf, sabe? E na mais capaz de despedaçar, ainda vir os carros lá de baixo, passar por cima e... sabe? Mas não, é porque aquela coisa não pode se quebrar, né? Porque daí os humanos não conseguem invadir o inferno, sabe? Tem isso aí também, sabe? Então, porque o plot precisa, sabe? O cara que tem super força vai dar o chutinho mais de leve possível. Cara, até podia ter sido mais de leve, mas assim, muito de leve, pra coisa só dar uma pequena panezinha, né, e não quebrar total. Sabe? Eu acho até que talvez se o Dante tivesse, eu não sei se ele tivesse pego a espada dele e jogado ali, e tivesse só arremessado na coisa, ou pego uma das pistolas, não sei se ele ainda tinha aquelas pistolas dele ou alguma coisa, e dado um tiro na coisa, sabe, só destruído mesmo, sem... Porque depois o Anders, que era o traidor, podia ter pego o bagulho destruído e os caras lá só abrir e consertar, né? Tipo, tá quebrado, foi cortado ao meio, mas conseguimos ver aqui a base de como é que funciona, sabe? E consertar, né? Mas não, sabe? Nem... Eles podiam fazer a mesma coisa, só que mais de uma execução mais coerente. A ideia foi boa. A execução que foi sabe? Uma droga. Ai, vamos combinar. O morcego demorou uma eternidade pra voltar, sabe? Cara, eu até eu suponho... Se é que deveria voltar, porque talvez... Eu suponho que o foguete, aquele lança-foguete, que pelo menos se eu fosse fazer um protótipo daquele pra matar demônios, eu na explosão daquele... Eu teria uma baita concentração de sangue de demônio pra fazer a explosão, sabe? Não seria uma explosão comum. Então, tecnicamente, o cara não foi atingido por uma bala com sangue de demônio, que nem os outros, que sabe? Ele teria sido atingido por um foguete, né? Com sangue de demônio. Mas ele voltou totalmente inteiro, entendeu? Apesar de que ele demorou um tempão pra voltar. Assim, eu até acho que ele vai ver, morreu mesmo. Mas não, depois ele volta um tempão depois, inteirão, sabe? Tipo. Eu falei assim, ué. Ou ele, se você quiser, será que ele se feriu, mas se curou? Ele voltou inteiro. Então isso que ficou meio né? Ué. E eu daria pra esse episódio talvez uma nota 5, 6. Algumas coisas daria pra arrumar, outras, é aquela coisa, né? Bom, então é isso aí. Deem like, compartilhem, se inscrevam se não gostaram, pode dar o dislike, tá no seu direito, uma dica por quê. Se puder ajudar o canal, tem link do Vaquinha, do Streamlabs aí na descrição. É isso aí.